Já está. Entrou agora. Boa noite, irmãos. Hoje, continuando com a leitura do livro Números de Macintosh. A partir desse ponto, vamos lá. Questionamos se isso é sentido como deveria ser. Tememos que haja um estilo leve, irreverente e tranquilo em referência ao pecado e ao fracasso, o que deve ser muito grave para o Espírito de Deus. Ficamos contentes com a mera confissão labial, sem um profundo e sincero senso do mal do pecado aos olhos de Deus. A coisa em si não é julgada em suas raízes morais, e, como consequência dessa brincadeira com o pecado, o coração endurece e a consequência perde sua ternura. Isso é muito sério. Sabemos de poucas coisas mais preciosas do que uma consciência sensível. Não queremos dizer uma consciência escrupulosa, que é governada por seus próprios medos. Ambas são hóspedes muito problemáticos para qualquer um entender. Mas queremos dizer uma consciência sensível, que é governada em todas as coisas pela palavra de Deus e que se refere em todos os momentos à sua autoridade. Consideramos essa descrição sólida da consciência um tesouro inestimável. Ela regula tudo. Toma conhecimento da menor questão conectada com a nossa caminhada diária e hábitos. Nosso modo de vestir, nossas casas, nossos móveis, nossa mesa, todo o nosso comportamento, espírito e estilo. Nosso modo de conduzir nossos negócios, ou, se for nossa sina, servir aos outros. O modo em que desempenhamos o serviço, seja ele qual for. Em suma, tudo cai sob a influência moral saudável de uma consciência eterna. Nisto, diz o abençoado apóstolo, eu me exercito para ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e os homens. Atos 24:16. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem abrir o microfone e me interromper, porque eu não estou na página do Meet, sim do livro. Então, se algum irmão levantar a mão, eu não vou conseguir ver. Mas outros irmãos também podem estar auxiliando aí. E também para estar comentando. Isto é o que podemos muito bem cobiçar. Há algo moralmente belo e atraente neste exercício do maior e mais talentoso servo de Cristo. Ele, com todos os seus esplêndidos dons, com todos os seus maravilhosos poderes, com toda a sua profunda percepção dos caminhos e conselhos de Deus, com tudo o que ele tinha para falar e gloriar-se, com todas as maravilhosas revelações feitas a ele no terceiro céu. Em uma palavra, ele, o mais honrado dos apóstolos e privilegiado dos santos, deu santa diligência para manter sempre uma consciência livre de ofensa, tanto para com Deus quanto para com o homem. E se em um momento descuidado ele proferisse uma palavra precipitada, como fez com Ananias, o sumo sacerdote
ele estava pronto, no momento seguinte, para confessar e fazer restituição, de modo que a declaração precipitada, Deus te ferirá, Deus te ferirá, parede caiada, foi retirada, e a palavra de Deus dada em seu lugar. Não falarás mal do governante do teu povo. Se eu não tiver errado, irmãos, aqui ele deve estar falando do apóstolo Paulo, que tem uma das cartas que Paulo fala que, se eu não tiver, eu não gravo versículos, mas Paulo fala que ele tem uma boa consciência, ele fala que devemos ter uma boa consciência para com Deus e para com os homens. Se algum irmão puder achar aí e citar, é bom para que outros irmãos meditem na palavra, né? Senão só ficamos em referências. Para a gente ter uma referência, na verdade, né? Agora, não Tá aí no acredito. texto, não, Jefferson, essa passagem que você falou. Oi? Tá aí no Oi, texto, Alexandre. não, essa passagem que você falou, em Atos. Ah, foi. Mas é bom confirmar, porque se é essa mesma passagem, entendeu? Porque é o que eu estou trazendo aqui na mente. Se eu não me engano, tá aí para cima, é Atos 24. Desce mal um pouquinho. Deixa eu só marcar de onde a gente vai continuar aqui. Atos 24, 16. Pronto. Sim, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, tanto como para com os homens. Obrigado, Alexandre. Agora, não acreditamos que Paulo poderia ter se retirado para descansar naquela noite, com a consciência livre de ofensa, se não tivesse retirado suas. Perdão, irmãos, vou estar relendo aqui. Agora, não acreditamos que Paulo poderia ter se retirado para descansar naquela noite, com uma consciência livre de ofensa, se não tivesse retirado suas, não houver a confissão. Creio que seja um erro aqui na, no texto. Se não tivesse retirado suas, não houver a confissão. Nossa comunhão certamente será interrompida. A comunhão com o pecado não confessado na consciência é uma impossibilidade moral. Podemos falar sobre isso, mas é tudo mera ilusão. Devemos manter uma consciência limpa se quisermos andar com Deus. Não há nada mais a ser temido do que a insensibilidade moral, uma consciência desleixada, um senso moral obtuso, que pode permitir que todo tipo de coisa passe sem julgamento, que pode cometer pecado, passar adiante e dizer friamente: que mal eu fiz. A gente tem conversado muito, né, entre os irmãos, e é triste
Às vezes nós vemos irmãos que estão caminhando e, infelizmente, eles perdem essa referência da pessoa de Cristo e não há esse julgamento, né, que é tão importante, né, individualmente. E isso faz com que nós caminhamos em independência. E um cristão em independência, ele não considera nem a palavra e nem a pessoa do seu Senhor, né? Leitor, vamos com santa vigilância vigiar contra tudo isso. Vamos procurar cultivar uma consciência eterna. Ela exigirá de nós o que exigiu de Paulo, a saber, exercício. Mas é um exercício abençoado e produzirá os mais preciosos frutos. Não suponha que haja algo que tenha sabor de ilegal neste exercício. Não é mais completamente cristão. De fato, olhamos para essas nobres palavras de Paulo com a própria personificação, em uma forma condensada de toda a prática de um cristão. Ter sempre, abre parênteses, ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e os homens. Abrange tudo. Mas, ai de mim, quão pouco habitualmente ponderamos sobre as reivindicações de Deus ou as reivindicações de nossos semelhantes. Quão pouco nossa consciência está à altura da marca. Reivindicações de todos os tipos são negligenciadas, mas não sentimos isso. Não há quebrantamento e contrição diante do Senhor. Cometemos transgressões em mil coisas, mas não há confissão ou restituição. Coisas são permitidas passar que deveriam ser julgadas, confessadas e afastadas. Considerando aqui, irmãos, a questão do... Quando a gente fala que a doutrina, a sã doutrina, ela, ela é enterrada no sistema religioso, o próprio sistema também, ela exclui essa questão aqui de a gente ter essa liberdade de estar diante de Deus e confessar os nossos pecados, né? Quando a palavra diz que nós temos um sumo sacerdote que podemos, né, ir a ele e confessar nossos pecados. Isso cauterizou muitos de nós nesse período que estivemos no sistema religioso, de não considerar o que seria as reivindicações de Deus, e como ele expressa no início desse parágrafo, né? E também de nossos semelhantes. Então, considerar o Senhor, ter essa liberdade de reconhecer Cristo como tendo o senhorio de nossas vidas,
E aí podemos chegar a Ele com todo o temor e confessar os nossos pecados, né? Quando eu falo pecado, pode ser um xingamento, até mesmo algo mais grave na questão. Devemos confessar nossos pecados. Isso foi tirado bruscamente, né, assim como uma doutrina, né? Então a gente vê a coisa muito fundamentada, como está lá em 1 Coríntios, quando fala que por isso tem muitos que estão doentes, né, fracos, e outros até dormem. Só pegar essa referência para a gente ter ideia de como a cristandade está hoje. Vou continuar aqui, irmão, desse parágrafo. Há pecado em nossas coisas sagradas, a leviandade e indiferença de espírito na assembléia e na mesa do Senhor. Roubamos a Deus de várias maneiras. Pensamos nossos próprios pensamentos, falamos nossas próprias palavras, fazemos nosso próprio prazer. E tudo que é isso, se não roubar a Deus, visto que não somos nossos, mas comprados por um preço. Perdão, mas comprados por um preço. Nosso crescimento espiritual. Isto é que a continuidade do parágrafo anterior parece que está um pouquinho fora do contexto, mas vamos lá. Nosso crescimento espiritual. Isso entristece o Espírito de Deus e atrapalha seu gracioso ministério de Cristo para nossas almas. Somente por meio do qual crescemos nele. Sabemos, por várias partes da palavra de Deus, o quanto ele preza um espírito terno, um coração contrito. Entre parênteses. Para este homem olharei, para o contrito de espírito e que teme a minha palavra. Com tal pessoa, Deus pode habitar, mas com dureza e insensibilidade, frieza e indiferença, ele não pode ter comunhão. Então, exercitemo-nos para ter sempre uma consciência pura e sem condenação, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao nosso semelhante. A terceira e última seção de nosso capítulo, que não precisamos citar longamente, nos ensina uma lição profundamente solene, quer a vejamos de um ponto de vista dispensacional ou moral. Ela contém o registro da grande ordenança projetada para o julgamento do ciúme. Seu lugar aqui é notável. Na primeira seção, temos julgamento corporativo do mal. Na segunda, temos o autojulgamento individual, a confissão e a restituição. E na terceira, aprendemos que Deus não pode suportar nem mesmo a mera suspeita do mal. Agora, acreditamos plenamente que esta ordenança muito impressionante tem um impacto dispensacional sobre o relacionamento
entre Jeová e Israel. Os profetas se debruçam amplamente sobre a conduta de Israel como esposa e sobre o ciúme de Jeová nesse aspecto. Não tentamos citar as passagens, mas o leitor as encontrará ao longo das páginas de Jeremias e Ezequiel. Israel não pôde suportar a prova penetrante da água amarga. Sua infidelidade foi manifestada. Ela quebrou seus votos. Ela se afastou de seu marido, o Santo de Israel, cujo ciúme ardente foi derramado sobre a nação infiel. Ele é um Deus ciumento e não pode suportar o pensamento de que o coração que ele reivindica com seu seja dado a outro. Seja dado a outro. Distintamente sobre si a impressão do caráter divino. Nela, ele entra mais completamente nos pensamentos e sentimentos de um marido ferido, ou de alguém que está mesmo de um marido ferido, ou de alguém que até mesmo suspeito de uma injúria. Suspeitou de uma injúria. A mera suspeita é perfeitamente intolerável, e onde toma posse do coração, o assunto deve ser peneirado até o fundo. O suspeito deve passar por um processo de natureza tão prescrutadora que somente o fiel pode suportar. Se houvesse um traço de culpa, a água amarga buscaria nas profundezas da alma e traria tudo para fora. Não havia escapatória para o culpado. E podemos dizer que o próprio fato de não haver escapatória possível para o culpado apenas tornava a vindicação do inocente mais triunfante. O mesmo processo que declarou a culpa do culpado manifestou a inocência do fiel. Para alguém que está completamente consciente da integridade, quanto mais percrustadora a investigação, mais bem-vinda ela é. Se houvesse a possibilidade de o culpado escapar, por qualquer defeito no modo de julgamento, isso só prejudicaria o inocente. Mas o processo era divino e, portanto, perfeito. E, portanto, quando a esposa suspeita passou por ele em segurança, sua fidelidade foi perfeitamente manifestada e a confiança plena restaurada. Dá um tempo aqui para ver se algum irmão anseia comentar. Que misericórdia! Então, ter tido um modo tão perfeito de resolver todos os casos suspeitos. A suspeita é o golpe mortal para toda intimidade amorosa, e Deus não a teria no meio da sua congregação. Ele não apenas teria seu povo julgando coletivamente o mal, e individualmente julgando a si mesmo, mas onde havia até mesmo a suspeita do mal e nenhuma evidência surgindo. Ele mesmo inventou um método de julgamento
que trouxe perfeitamente a verdade à luz. O culpado o culpado teve que beber a morte e descobriu que era julgamento. O fiel bebeu a morte e encontrou nela a vitória. E tem uma nota, pode estar lendo logo, né? Está logo aqui mesmo no final. O dueto, entre parênteses, né, levantado do chão do tabernáculo, pode ser visto como a figura da morte. Tu me trouxeste ao pó da morte. A água prefigurava a palavra, que, sendo trazida para suportar a consciência, pelo poder do Espírito Santo, torna tudo manifesto. Se houve alguma infidelidade a Cristo, o verdadeiro marido de seu, perdão aqui, irmãos, o verdadeiro marido de seu, de buscar, o verdadeiro marido busca da palavra. Mas se houver verdade nas partes internas, quanto mais alguém for buscado e provado, melhor. Quão abençoado é quando podemos verdadeiramente dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 ao 24. É perguntar aqui aos universitários. Jorge, caso você esteja aí, chegamos ao fim, então, desse... Oi, irmão. Boa noite. Foi, já acabou já. Então, Tô vendo aqui também. você consegue compartilhar o próximo? Ou tem ainda algum? Consigo. Só um momento aqui. Temos ainda 13 minutos. Deve estar continuando. Jorge, aqui tem dizendo o próximo artigo. Será que clicando não vai já pro... Ou tem que fazer aquelas situações que só você consegue aí desvendar? Vou tentar aqui. Eu tenho que fazer isso aí.
Mas não demora, não. É porque a internet aqui tá lenta. Ah, é só clicar. É só dar um clique aqui, então, no próximo artigo que vai para. Vou tentar aqui, irmão, rapidinho também. Só que vai para aquela parte do que fica em inglês, né? E aqui é o Explore, não é o Google. No caso, é número 6. A gente terminamos o 5, não foi isso? Isso. Realmente vai para. Mas entra naquela parte em inglês, que é aí que. Já tô salvando aqui, eu vou mandar para você. Pronto, pode colocar aí no grupo aí o link, porque se algum irmão também quiser estar lendo durante a semana, Uhum. pronto. Aí tá vendo? Eu coloquei aí. Ah, tá mostrando aí. Eu já coloquei lá, irmão. Você conseguiu ver aí? Vi sim. Pronto, já vou compartilhar aqui. Eu vou até olhar aqui, porque eu tava observando também que tinha algumas coisas que tá meio em desacordo, né? Sim, sim. Tá no texto ali. E aí, como é que tá a letra aí, irmãos? Tá pequeno? É, dá para melhorar. Deixa eu ver aí. Ah, Jorge, eu vou aumentar aqui a letra aí. Você vai vendo se cortou ou não, tá bom? Vai demais, vai. Mas, Aí eu acho que tá bom agora. Pra mim tá bom, né? Não sei os irmãos, o que os irmãos acham. É porque eu tenho dois olhos aqui a mais, irmão, aí talvez esteja bom pra mim, né? Não sei os irmãos. eu estou olhando aqui, voltei aqui para a página do Meet e tá tranquilo. Então, vamos lá. Temos ainda alguns minutinhos. Então, irmãos, aqui já iniciando ainda, né? Números, capítulo 6. Número 6, não é isso, Jorge? Isso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se separarem para fazer um voto de Nazireu, para se separarem para o Senhor, ele se separará do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberá licor de uvas, nem comerá uvas úmidas ou secas. Todo o barro da sua separação, ele não comerá nada que seja feito da videira, desde os grãos até a casca. Todos os dias do voto da sua separação, não passará navalha sobre a sua cabeça, até que os dias se cumpram, nos quais
ele se separará para o Senhor. Ele será santo e deixará crescer as tranças do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que ele se separar para o Senhor, ele não se aproximará de nenhum cadáver. Ele não se tornará imundo por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, quando eles morrerem. Porque a congregação do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias da sua separação, ele será santo ao Senhor. Número 6, de 1 a 8. A ordenança do nazireado é cheia de interesse e instrução prática. Nela, vemos o caso de alguém se separando de uma maneira muito especial, de coisas que, embora não fossem absolutamente pecaminosas em si mesmas, eram, no entanto, calculadas para interferir com aquela intensa consagração de coração que é estabelecida do verdadeiro nazireado. Em primeiro lugar, o nazireu não deveria beber vinho, o fruto da videira, em todas as formas e feitios. Era para ele uma coisa proibida. Agora, o vinho, como sabemos, é o símbolo adequado da alegria terrena, a expressão daquele prazer social em que o coração humano é tão plenamente capaz de entrar. Disso, o literal. Ele não deveria excitar a natureza pelo uso de bebida forte, todos os dias de sua separação. Ele foi chamado a exercer a mais estrita abstinência de vinho. Tal era o tipo, e está escrito para nosso aprendizado, escrito também neste maravilhoso livro de Números, tão rico em suas lições de deserto. Isto é apenas o que poderíamos esperar. A impressionante instituição do Nazireu encontra seu lugar apropriado no livro de Números. Está em perfeita harmonia com o caráter do livro, que, como já foi observado, contém tudo o que pertence especialmente à vida no deserto. Vamos, então, investigar a natureza da lição que nos foi ensinada na abstinência do nazireu de tudo que diz respeito à videira, desde o grão até a casca. Houve apenas um nazireu verdadeiro e perfeito neste mundo, mas um que manteve, do começo ao fim, a mais completa separação de toda a mera alegria terrena, desde o momento em que ele entrou em sua obra pública. Ele se manteve separado de tudo que era deste mundo. Seu coração estava fixo em Deus e em sua obra, com uma devoção que nada poderia abalar. Nenhuma reivindicação da terra ou da natureza foi permitida. Por um único momento, a se interpor entre seu coração e aquela obra que ele veio fazer. Entre parênteses. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? E novamente, mulher, que tenho eu contigo? Com tais palavras, o verdadeiro nazireu procurou ajustar as reivindicações da natureza. Ele tinha uma coisa a fazer e, por isso, ele se separou perfeitamente. Seu olho era único e seu coração indiviso. Isso é aparente do começo ao fim. Ele podia dizer a seus discípulos: tenho
uma comida para comer que vós não conheceis. E quando eles, não conhecendo o profundo significado de suas palavras, disseram: alguém lhe trouxe algo para comer? Ele respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 4. Assim também, no final de seu curso, aqui embaixo, nós ouvimos proferindo palavras como estas, enquanto ele tomava em sua mão o cálice, fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, do 17 ao 18. Assim vemos como o Nazireu perfeito se portou por toda parte. Ele não podia ter alegria na terra, nenhuma alegria na nação de Israel. O tempo não havia chegado para isso, e, portanto, ele se desligou de tudo o que a mera afeição humana poderia encontrar em associação com os seus, a fim de se devotar ao único grande objetivo que sempre esteve diante da sua mente. Chegará o tempo em que ele, como Messias, se alegrará em seu povo e na terra. Mas, até que esse momento feliz chegue, ele está separado como um verdadeiro nazireu, e seu povo está ligado a ele. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por isso eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, 16 a 19. É bom a gente lembrar que o irmão McIntosh, ele fala aqui, né, do verdadeiro nazireu. A gente sabe que Sansão era nazireu, né? Mas Sansão falhou, né? Como, se eu não estiver errado, Sansão, além de Sansão, não tem mais alguns irmãos. Se não me falha a memória, acho que João Batista parece que eu já vi uma passagem que ele era nazireu também. Ah, sim, mas existe uma grande diferença entre João Batista, porque João Batista mesmo reconhece que ele não era digno de, de amarrar as alpargatas do Senhor, né? Mas eu creio que essa referência de Nazireu, do verbo Pronto. O profeta Samuel também, irmãos. Mas eu entendo assim que quando o McIntosh ele traz esse verdadeiro Nazireu, é por causa ele reconhecendo a pessoa do Senhor Jesus, entendeu? Eu até peço desculpa, porque eu usei a referência de Sansão, mas era reconhecendo a santidade, no caso do Senhor, né? A perfeição de como o Senhor andou aqui na terra. E não pela falha de Sansão. Obrigado, irmãos. Leitor cristão, vamos refletir profundamente sobre esta primeira grande característica do caráter nazireu. É importante que nós examinamos fielmente à luz disto. É uma questão muito grave, de fato, até que ponto nós, como cristãos, estamos realmente entrando
no significado e poder desta intensa separação de toda a excitação da natureza e de toda a alegria meramente terrena. Talvez se possa dizer, entre parênteses, que mal há em ter um pouco de diversão ou recreação. Certamente, não somos chamados para ser monges. Deus não nos deu ricamente todas as coisas para desfrutar? E enquanto estamos no mundo, não é certo que o desfrutemos? A tudo isso respondemos: não é uma questão do mal disto, daquilo ou do outro. Não havia mal, como regra geral, no vinho, nada abstamente errado na videira. Mas o ponto é este: se alguém almejasse seu nazireu, se ele aspirasse a esta santa separação para o Senhor, então ele deveria se abster totalmente do uso de vinho e bebida forte. Outros poderiam beber vinho, mas o nazireu não deveria tocá-lo. Irmãos, já são 9h05. O que é que os irmãos acham? Podemos estar encerrando e continuando na próxima sexta aqui o livro de Macintosh, ou os irmãos preferem continuar só um pouquinho? Lembrando que nosso horário realmente já passamos um pouquinho porque esperamos aqui o texto, né? Se os irmãos estão colocando legal, eu não estou vendo. Então, ok, irmãos. Vou printar aqui a idade aqui, né? Então, na próxima sexta, copiou aí também, irmão Dal? Vamos pegar desse ponto da página 4. Ok, irmãos, graças ao Senhor, mais uma leitura. Vamos estar aqui tirando a gravação. Wesley, você pode agradecer, irmão? Sim, vamos agradecer. Tá me ouvindo? Sim, peraí que eu só vou tirar a gravação.